Graça e paz do Senhor, queridos. É um prazer estar em contato com vocês mais uma vez. E eu quero, nesta hora, compartilhar com vocês o Salmo de número 1, né? Salmo bem conhecido, salmo que muitas vezes nós ensinamos nossos filhos a decorar, ou que nós já decoramos. E eu queria compartilhar com vocês algumas lições simples deste texto, que diz assim, Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Esse texto é um texto inspirador, né? É um texto desafiador, ele é um texto que conforta, mas é um texto também que nos dá um alerta para a nossa caminhada diária, né? Diz assim, começando bem-aventurado, né? Extremamente feliz ou duplamente feliz. É um homem que ele tem que segue, digamos, um protocolo da vida cristã, que tem como objetivo servir a Deus, e tendo isto como objetivo principal, ele tem 3 atitudes na sua caminhada diante do mundo que rodeia, diante do pensamento contrário à palavra de Deus, diante da filosofia que é anticristã. Então, diz assim, essa palavra, bem-aventurado é aquele que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios, depois, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, está dizendo que todo pecado, todo erro, todo deslize, tudo aquilo que nós fazemos que acaba não agradando o nome do Senhor, ele tem um processo, né? Primeiro é quando um processo de aproximação. Você começa a andar, ou seja, e a ouvir o conselho daqueles que não têm Deus como referência e a palavra como referência na sua vida. Que não anda no conselho. Então, quando você começa a ouvir coisas, em lugar de você se posicionar de forma clara, você começa a pensar na possibilidade de que aquilo que o outro está dizendo e que não condiz com seus princípios de fé e de prática possam ser uma opção para você. Então, primeiro começa assim, começa você a ouvir aqueles que têm uma postura diferente com relação às coisas de Deus. Segundo, que não se detém. A segunda coisa é que você para pensar. Quando você não somente cogita de que aquilo seja uma opção, mas você para e diz, poxa, quem sabe daria certo. Nem tudo é bem assim. Você começa a para pensar e começa a meditar e aquilo vai fazendo, tomando espaço no seu coração e você diz, quer saber? Quem sabe vale a pena tentar. E a terceira fase dessa descida espiritual, digamos assim, é quando a pessoa se assenta, ou seja, você já faz parte do grupo. Você já primeiro ouviu, depois parou, achou que era interessante, agora sentou na roda, sentou com aqueles para poder, junto com eles, praticar aquilo que você achou interessante, mas que não vem do princípio de Deus, não é espiritual. Então, se vai entrar aquele homem que não entra nesse processo. E qual é outro processo? É o processo do peregrino. O livro de Peregrino de John Bunyan, depois da Palavra de Deus, é o livro que mais lido
na história da fé cristã. Talvez você já tenha ouvido falar dele, se você já não leu ou não assistiu o filme. Tem pelo menos 2 versões que eu conheço do filme, O Peregrino. Mas qual é a temática desse filme? Qual é a temática desse livro? O peregrino sai para a cidade celestial. E toda vez que ele se detém por alguma coisa, ele sai do percurso, ele perde tempo. Ele vai encontrar pessoas que ficaram na beira do caminho. Mas ele sabe que ele não pode parar, que não pode deixar, não pode se distrair, porque em se distraindo, ele vai perder o rumo, vai perder o objetivo. E ele vai encontrando na sua caminhada pessoas que fizeram isto que está no versículo 1, pararam, ouviram, se assentaram e perderam o objetivo. Então, a primeira coisa que diz o texto é que a gente, bem-aventurado aquele que segue a jornada do peregrino. Segundo, diz assim, antes do seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, antes ele tem uma prioridade. Antes de parar, de ouvir, de assentar, ele tem como prioridade fechar os ouvidos para aquilo que não é de Deus. Como dizia um pregador, estou cego de um olho e surdo de um ouvido. Tem coisas que eu não ouço e tem coisas que não vejo. Eu posso enxergar, mas eu não vejo aquilo que é interessante para mim. Aquilo que eu ouço não entra no meu sentido, você não vai me influenciar. Então, a segunda coisa que diz assim, antes a sua prioridade, ou seja, está na lei do Senhor, ele é peregrino é alguém disciplinado. Ou seja, o que é a disciplina? É fazer aquilo que precisa ser feito. Eu sei que eu não posso parar, nem ouvir, e me assentar na roda dos escarnecedores. Então, eu escolhi, tenho como prioridade e como objetivo, como disciplina, seguir ao Senhor Jesus. A terceira coisa, diz o salmista, para aqueles que seguem, conseguem andar no versículo 1 e 2, vão terminar no 3. Porque diz, este justo é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. E se você parar um pouco, você pode imaginar, todas as vezes que você viu, foi num lugar, uma região onde houvesse um rio, uma cachoeira, e você olha a vegetação em volta. O rio caudaloso, você vai ver árvores crescendo, dando fruto no seu tempo, como isso aqui, dá folha, frutos, e cuja folhagem não murcha. Quando você vê uma região seca, você vê tudo num cor ocre, tudo morrendo. Mas quando você vai num lugar onde há um rio caudaloso, onde há correntes de águas, onde há águas cristalinas, você vai ver em volta que tudo é perene, tudo é verde, tudo tem vida. Assim é aquele que consegue atravessar esse versículo 1, seguindo as referências do peregrino. E depois, no capítulos 4 ou 6, ele vai falar a contrapartida dos ímpios, daqueles que não buscam a Deus. E a gente pode resumir os ímpios como uma vida transitória. Eles são como a palha que o vento leva, dispersa. Ou seja, uma hora está e depois desaparece. Assim são as obras, assim são os grandes feitos, assim é a história daqueles que não buscam a Deus. Então, ninguém que siga o caminho de dar as costas para Deus será vitorioso. No final das contas, ele vai ser uma palha que o vento leva, que o vento dispersa. Ou seja, a vitória não é daquele que dá as costas para Deus. A vitória é daquele que assume que um peregrino, que um filho de Deus, que é um discípulo de Jesus, e anda nessa jornada, olhando para Jesus. O versículo 6 diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Talvez a coisa mais importante para mim e para você seja que saber que o seu nome, que a sua pessoa, que você, que nós somos conhecidos na presença de Deus. Ele conhece o meu caminho, ele conhece o teu caminho. Ele conhece o caminho dos justos. E em conhecendo o caminho dos justos, ele estará conosco, nos abençoando, trazendo paz e conforto ao nosso coração. Leia o Salmo 1, decore o Salmo,
Aproveite as muitas lições que ele tem e viva uma vida abençoada na presença do Senhor. Que assim seja. Amém.